Amados irmãos, vamos abrir então em Romanos, capítulo 1. Versículo 18, Romanos 1, versículo 18. Vou ler até o final do capítulo. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amados irmãos, hoje eu comentei com uma pessoa que ia pregar nesse texto. Ela falou assim: prega enquanto dá. Porque de fato, se é que já não podemos ter problemas com isso, atualmente, mas a perseguição de fato está aumentando. Configurada já está. Um amigo pastor na França, que já é uma região missionária, disse o seguinte: se eu pregar Romanos 1, eu posso ser preso aqui, processado quase que certamente. Porque a nossa sociedade se encontra aqui. Se você prestou atenção na leitura, você percebeu que muito do que está escrito aqui
é atual. Parece até que é mais hoje esse texto do que era lá em Roma, lá atrás. Se você não tem percebido isso ainda, acorda. Começa a ler mais a Bíblia, fique mais antenado nas coisas para que você esteja preparado. E se firme. Não tenha medo de nada, mas vigie e ore. O texto começa falando da ira de Deus. E há uma conjunção aqui na língua grega que liga com o que veio antes. A justificação pela fé. A justificação pela fé é o caminho, é o modo da propiciação. Quando fala propiciação, se refere a acalmar, aplacar a ira de Deus. Então é justamente que Deus demonstra, que Deus derrama e manifesta a sua ira, que nós precisamos do perdão. Paulo disse para os romanos, amados de Deus. Antes eles não eram amados de Deus, agora são. Amados de Paulo. Mas aquele que ainda está neste caminho de Romanos 1, 18 a 32, está debaixo do quê? Da ira de Deus. Não se engane. Não se engane dizendo assim, não importa como eu vivo, Deus me ama. Apoie essa frase na palavra de Deus, você não encontrará. Você não encontrará um versículo para dizer o seguinte: podemos desprezar a Deus, mesmo assim Ele nos amará. O texto fala do conhecimento de Deus, mas um conhecimento rejeitado. Um conhecimento colocado de lado, desprezado. Diz aí o versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, esse é o assunto. O fruto da rejeição do conhecimento de Deus. O que acontece quando o homem despreza Deus? O que acontece quando o pecador despreza o conhecimento de Deus? Primeiro, a ira do Criador desprezado se revela do céu. No capítulo 3, versículo 21, fala o seguinte: agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Do capítulo 1, 18 até 3, 20, fala da humanidade caída. Os gentios aqui, no capítulo 1. Depois, capítulo 2 em diante, aquele moralista, especialmente o judeu, que confia na lei. Mas todos, aí no capítulo 3 vai no universo, vai para todo mundo conhecido da época, gregos, judeus, não há justo nenhum sequer. Ou seja, todos estão debaixo do pecado e da ira de Deus, e a solução é a justificação pela fé, não tem outro caminho, não tem outra resposta. Então, se aqui no capítulo 1, versículo 18, ele fala da ira que se revela do céu, no capítulo 3, versículo 21, ele fala da justiça que se manifesta pela graça. Mas vejam, a ira se revela do céu, ou dos céus, lugar onde Deus habita, contra toda impiedade e perversão. Podemos entender impiedade pensando no oposto, que é a piedade. A impiedade é a falta de devoção a Deus, é a falta de Deus na vida. Perversão é o caminho da injustiça, é a falta de retidão. Por quê? Impiedade e perversão. Diz o texto, eles detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aqui precisa ser bem compreendida. O sentido básico dessa palavra é suprimir, ou seja, manter afastado, rejeitar. Alguém que se opõe. Então veja, eles detêm a verdade vai até eles, mas eles rejeitam, como se estivesse sufocando assim, pressionando, porque eles querem o quê? A injustiça. Trocam uma coisa por outra.
detêm, ou seja, sufocam, suprimem, rejeitam. Primeiro, o conhecimento de Deus na criação. O que de Deus se pode conhecer é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nós temos a revelação especial, que é a da palavra, a revelação salvadora, mas nós temos uma revelação que é chamada geral, criacional, tem vários nomes que as pessoas dão, mas é essa da natureza. Os céus declaram a glória de Deus. Então todos os homens, diz Paulo, tais homens são por isso indesculpáveis, final do versículo 20. Ninguém é inocente. Ninguém pode chegar no último dia diante do Senhor e falar assim: olha, não teve nenhum testemunho. Porque Deus é conhecido através da criação. Eles rejeitam essa verdade. O ser de Deus, diz aí, o seu eterno poder, a sua divindade, os seus atributos invisíveis, ou seja, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Você olha para o céu e isso te leva a uma consciência de Deus. Mas os homens têm criado as teorias mais absurdas e que vão se renovando cada vez mais, sempre para negar o quê? A existência de Deus. Diz o livro dos Salmos, diz o insensato no seu coração, não a Deus. O insensato é aquele que quer pecar, aquele que não quer o caminho da sabedoria. Como disse um certo filósofo, até pagão, se Deus não existe, tudo é permitido. Portanto, esvaziar a ideia de Deus, tirar a ideia de Deus, como vários escritores, pensadores, aspas, fizeram, é justamente o caminho do inimigo para rejeitar o conhecimento de Deus. Então vamos aniquilar toda a ética cristã, como dizia Nietzsche, Deus morreu e nós o matamos, aquele conhecimento superior, ele falava. E agora temos que zerar a ética para construir algo em cima. E tantos outros, eu não vou ficar aqui mencionando esses pagãos que falaram contra Deus, mas você sabe, Karl Marx, Nietzsche, Sartre, Freud, e o jovem entra na faculdade e vai receber tudo isso. Se não estiver com muita leitura bíblica e oração, pode se perder, pode ficar confuso, pode entrar em crise. O que é tudo isso, irmãos? Não é uma elevação do intelecto, é deter a verdade, ou seja, sufocar, rejeitar para abraçar a injustiça. Vamos tirar Deus da história, vamos tirar qualquer princípio de autoridade, vamos entregar autoridade para alguém ou para o Estado, alguma associação, porque aí nós tiramos a ideia de Deus. Perceba, meu irmão, essas coisas. Perceba isso nos filmes que você assiste, que nós assistimos. Perceba isso nos livros, nos pensadores, naquilo que você está lendo. A rejeição do conhecimento de Deus. É um colapso moral que nós estamos vivendo hoje. Rejeitando, tirando a ideia de Deus, da vontade de Deus, da existência de Deus estampada na criação. Eles preferem dizer o seguinte: leis não conhecidas pela física. Isso eles colocam antes do Big Bang. Eles não vão colocar Deus, eles não vão colocar ser, eles vão colocar leis não conhecidas pela física. Enfim, a teoria da evolução e muitas outras coisas mais, que é a rejeição. Eu estou falando tudo isso porque é exatamente o que nós lemos aqui no versículo 20. Que Deus é percebido. Você pode olhar para a criação e você pode intelectualmente chegar à conclusão que Deus existe. Infelizmente, nós temos um coração que não permite isso. Falando do homem natural.
Você pode até mostrar algo escrito assim na parede, de uma forma enorme. Mas se o sujeito é cego, não adianta. Se está menor ou maior, tanto faz. Ele não irá ver. Portanto, o testemunho da criação é insuficiente para salvar o homem. Ele não precisa de um testemunho maior. Ele precisa de um novo coração. Mas mesmo assim, o testemunho é dado e o homem é indesculpável. Até aquele isolado, indígena, né, que as pessoas falam, mas o índio que nunca ouviu o evangelho, ele é indesculpável diante de Deus também, por causa desse texto aqui inclusive. Portanto, rejeitar Deus é provocar a ira de Deus. E nós temos aqui os degraus, digamos assim, da decadência. A sociedade vai negando Deus, ela vai caindo num estado de piora, ela fica cada vez assim mais depravada. Provocou a ira de Deus. Agora caiu num raciocínio obscurecido e insensato. Veja, tendo conhecimento de Deus, versículo 21, eles têm. Eu vou dizer, mas eles não são crentes, são ímpios, são pagãos, etc. Como que eles têm conhecimento de Deus? Algum conhecimento de Deus eles têm. Nós temos níveis de conhecimento de Deus. Nós temos níveis até da operação do Espírito Santo, conforme Hebreus 6. Pode atingir até um nível, sim, de muita luz, mesmo assim a pessoa vai negar. Aqui, então, eles têm um conhecimento de Deus. Chegam num ponto deste conhecimento, mas eles não fazem duas coisas. Olha só. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Duas coisas. Glorificar a Deus e agradecer a Deus. Aqui eu paro para uma aplicação. Nós glorificamos a Deus quando contemplamos a criação. Nós nos prostramos diante deste universo de Deus. Por isso, irmãos, que estudar é um ato espiritual. Pelo menos deveria ser, pode ser. Quando você estuda as coisas criadas por Deus, isso deveria ter um assombro no que se refere ao ser de Deus, a glória de Deus, as perfeições, a complexidade do corpo humano, e etc. Não o glorificaram como Deus, não agradeceram. De fato, este mundo é um mundo caído, mas isso não quer dizer que se tornou um mundo que não espelha a glória de Deus. Salmo 19, acabei de citar, os céus declaram a glória de Deus, os montes exaltam, alegres, a justiça de Deus, de Sofonias. Então veja, glorificar e agradecer. Senhor, obrigado por tua criação. Senhor, que variedade nas tuas obras, diz o salmista. Obrigado pelo pão, obrigado pela música que é maravilhosa, obrigado pela vida, pela família. Obrigado, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez. E tudo diz glória a Deus. Mas não, mesmo de posse desse conhecimento de Deus, desse testemunho de Deus, não glorificaram, não deram graças. Cai no quê? Nulos em seus próprios raciocínios, diz aí o texto. Ou seja, eles são inúteis em sua opinião e cogitação. É isso que quer dizer. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, o coração caiu em trevas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Perceberam, hein? Inúteis em sua opinião e cogitação. Coração caiu nas trevas. E agora eles são loucos. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Então é algo assim absurdo. É louco. É uma mente obscurecida, está em trevas. É um coração que não pensa em Deus. Coração em que Deus não habita. Então a mente
se torna o quê? Corrompida. Esse é o estado miserável do coração, e agora no caso aqui, a mente, que está falando de raciocínio, de cogitações, está tudo em trevas. Portanto, cuidado quem você segue, quem você ouve, quem você escuta, quem você admira. A insensatez de um raciocínio obscurecido pelo pecado. Você diz, mas eles não vêm? Não, eles não vêm. Porque rejeitaram o conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus. E por causa dessa obscuridade do pensamento, nós temos o terceiro degrau. Aqui, a idolatria de uma religião humanista. Olha só, se tornaram nulos, obscurecidos e loucos. Então eles mudam a glória de Deus. Ao invés de eles adorarem a Deus, glorificarem a Deus, eles adaptam, digamos assim, a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles dão as costas para Deus. Ao invés de adorarem o Criador, que testemunha a sua glória na criação, eles não glorificam, não agradecem. Se tornam nulos nos seus raciocínios, nas suas cogitações filosóficas. E ao invés de adorar o Criador, eles constroem um ídolo. Paulo diz, aves, quadrúpedes e répteis. Portanto, por que eles construíram este ídolo? Porque o homem foi criado para adorar. Só que não quer adorar a Deus. Então adora um ídolo que tem um formato de animal. É uma loucura, você diz. Ele acabou de dizer que se tornaram loucos. Isaías diz, de uma forma muito retórica, o sujeito que corta a árvore, com um pedaço de madeira ele aquece o fogo com a lenha, com a outra ele dá outro fim, e com outro pedaço ele constrói um ídolo, se ajoelha e diz, tu és o meu Deus. Por que não adoraram? Por que não glorificaram a Deus? E agora adoram um ídolo. Veja, em semelhança da imagem de homem corruptível. Paulo está dizendo o seguinte: Deus não pode ser limitado a uma imagem. Semelhança da imagem de homem corruptível. Mas Israel fez isso também. Aquele bezerro de ouro. Que loucura! Que insanidade! E Arão querendo adaptar aquele culto, isso é chamado de sincretismo, quando quer inserir religião judaica, quer inserir religião pagã, naquele contexto de Êxodo. São esses os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Começou a misturar tudo. Arão disse, amanhã é festa a Javé. Que loucura, que insanidade! Veja, incorruptível. Deus não é. Deus não perece. Semelhança corruptível e desprezível. Deus é imperecível. A ideia de corruptível aqui é de que se corrompe, né, que perece. Mas Deus é imperecível e glorioso. Ah, mas é uma representação de Deus. É uma ofensa a Deus. Isso que é. Uma ofensa. Não tem representação nenhuma. Se você quer falar com Deus, você fala. Isso é mais real do que qualquer outra coisa. E se tem fé e buscar a palavra de Deus, a consciência da presença de Deus vai ser mais forte do que a consciência de alguém que está ao seu lado. Portanto, o primeiro fruto da rejeição do conhecimento de Deus é a ira do Criador desprezado. Segundo, a insensatez de um raciocínio obscurecido. Veja como há uma progressão nas coisas. Terceiro, a idolatria de uma religião humanista. Você ainda está em alguma idolatria, abandone isso e se renda à glória de Deus. Quarto, a impureza de um relacionamento vergonhoso, escandaloso. Olha só, talvez é estranho para você, versículo 24, 26 e 28.
Deus entrega os homens ao pecado. Deus entregou, diz o versículo 24, os entregou Deus, versículo 26. O próprio Deus os entregou, versículo 28. Nós vemos o Salmo 81, quando Deus diz: deixei Israel andar na teimosia do seu coração. Essa é a ideia de Deus entregar aqui. Observem o que veio antes. Nós não queremos Deus. Nós não vamos adorar a Deus. Nós não vamos agradecer a Deus por nada. Nós vamos inventar a nossa própria religião. Nós vamos seguir a nossa cabeça. Então Deus diz: vocês vão rejeitar mesmo? De uma forma final, sigam os seus próprios caminhos. Eu era ainda um adolescente lá no Tucuruvi, quando o presbítero Osias disse o seguinte: este é o pior juízo que tem. Quando Deus diz para o homem assim: então faça o que você quiser. É como se soltasse o freio do homem. Irmãos, esse mundo não é tão ruim quanto pode ser por causa da graça de Deus. Porque o dia em que Deus refrear a sua graça, o dia em que Deus permitir que corra livremente o pecado e os pecadores, tanto que Paulo diz: o anticristo está esperando apenas aquele que o detém, ou seja, a graça de Deus, o próprio Deus, para que seja revelado. Aí o mundo vai cair num poço de iniquidade. Por isso que Deus entregou, diante da insistência do homem negando a Deus, Deus entrega tais homens à imundícia. Mas não é que Deus, como aquela garra daquele brinquedo de pegar ursinho, o Deus pegasse assim o homem e colocasse ele na imundícia. É como um porco: se você soltar, mesmo sendo banhado, etc., solta ele, ele volta para a lama. O pecador corre, ele vai correndo para o pecado. Deus refreia, Deus inibe, Deus coloca impedimentos, mas chega uma hora, diante da insistência do pecador impenitente, Deus diz: então siga os seus próprios caminhos. O final certamente não é bom. Deus entregou a imundícia dos seus próprios corações, algo que é imundo, algo que é rejeitado, pelas concupiscências de seu próprio coração, ou seja, aqueles desejos fortes, inflamados, desgovernados, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois ele vai falar o que é isso: a desonra do corpo. Uma sociedade totalmente corrompida e violenta, como ele vai entrar. Por que caiu nisso, Paulo? Por que as pessoas caíram nessa situação? Versículo 25: mudaram a verdade de Deus em mentira, ou seja, sufocaram, como acabamos de ver, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E Paulo, que é tão zeloso, tão espiritual, ele entra numa doxologia aqui, o qual é bendito eternamente, amém, ele fala. O Criador deve ser adorado, mas eles preferiram adorar a criatura. Sabe o que o mundo tem adorado? O homem. Nós vamos adorar a nós mesmos, o ídolo do próprio coração, e que assume várias formas, em lugar do Criador. Paulo está dizendo: ele é bendito eternamente, amém. Ele merece toda a honra, glória e louvor, não a criatura, não aquele ídolo moldado de barro que você quebra, que não vale nada, que não fala nada, não ouve nada, diz o Salmo 115. Por causa disso, porque caíram na idolatria, os entregou Deus a paixões infames. Uma coisa que é vergonhosa. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que eles estão seguindo? Deus colocou isso no coração deles? Não, já estava lá, viu? Deus apenas tirou o freio assim, o carro foi.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. A palavra torpeza significa aqui indecência. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja, não foi Deus que colocou eles nessa situação. Eles são justamente castigados. Sabe qual que é o pior castigo? Mais pecado ainda. Às vezes morrer antes de cair numa situação dessa é até um livramento, sabia? O pregador John MacArthur expondo esse texto, acho que alguns anos atrás, disse assim: olha, os Estados Unidos já está nesse quadro aqui há muito tempo. Quiseram pegar esse texto, várias interpretações, para dizer o seguinte, que na nova aliança nós não temos a condenação da homossexualidade e tal. Tem sim, não tem como mudar esse texto aqui. Não tem como interpretar, dizendo, não, mas Paulo está falando aqui no contexto de pedofilia e tal. Não tem isso no texto. Está falando o seguinte, o que Deus estabeleceu é homem e mulher. Fora disso é pecado. E ele diz, é ofensa a Deus. Não é natural. E se você olhar o corpo da mulher e do homem, é natural a união. Fora disso, não é natural. Inclusive, homem e mulher, na intimidade do casamento, tudo deve ser de acordo com aquilo que é natural, ou seja, apropriado aos corpos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Ofende a Deus qualquer coisa que não é natural, apropriada aos corpos, à relação e aquilo que ele estabeleceu. Veja, modo natural, versículo 26, contrário à natureza, final do versículo 26, contato natural, versículo 27. A gente concorda ou discorda? Tanto faz o que a gente pensa, mas o que Deus pensa é isso. O que Deus diz é isso. Ninguém aqui pode ser preconceituoso, etc., essas coisas que eles falam, mas é pecado. Não agrada a Deus. Deus não permite isso. Eu quero frequentar a igreja. Alguém que é homossexual, etc., venha, ótimo. Deve ser bem recebido aqui. Ouve a mensagem. Vai ser tratado com amor, naturalmente. Agora, desejando ser membro da igreja, deve abandonar este pecado. Deve abandonar este pecado. Não pense, amado irmão, conforme o mundo. Há uma agenda bem ordenada contra a igreja no que se refere a este assunto. Esse degrau aqui pode ver que ataca a família. Porque se você atacar a família, você atacou, você desestabilizou, desestruturou completamente a sociedade. A ira do Criador, a insensatez do raciocínio, a idolatria da religião humanista, a impureza de um relacionamento vergonhoso e, por último, a iniquidade de uma sociedade desenfreada. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável. O que é isso? É uma mente disposta para aquilo que é reprovado, impróprio, para praticarem coisas inconvenientes. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que não seja uma mente que se disponha àquilo que Deus reprova. Mas, amados irmãos, a reprovação da mente, a pecaminosidade da cabeça, da mente, é por causa da impureza do coração. O coração precisa de Deus. Por exemplo, vamos supor que um rio nasce na cidade X. É um rio enorme, vai até outra cidade Y.
Você olha onde ele nasce, cidade X, apenas uma ilustração, uma metáfora, e você diz, e você vê ali que aquele rio está sujo, está imundo, e etc. Você não vai pensar, apesar de onde ele nasce estar sujo, vamos ver como está lá onde ele deságua na cidade íntima. Se o coração está afastado de Deus, a mente estará, a conversa estará, a prática de vida estará. Porque como disse Jesus em Marcos capítulo 7, do coração procedem todos os males. Não é a sociedade que corrompe, então nós precisamos fazer um contrato social, um acordo social. Não, é o coração do homem. Então vejam, eles têm uma mente porque eles não têm um coração que conhece a Deus. Coisas que Deus reprova, que são inconvenientes. Aí nós temos uma lista de 21 pecados, 21 vícios. Cheios, veja, não está um pouco só não. Cheios de toda injustiça, ou seja, aquilo que não é reto. Vai acompanhar ainda o versículo 29, por favor. Malícia, ou seja, perversidade, fornicação, avareza, cobiça, ganância, que é a idolatria, diz Paulo aos Colossenses. E Jesus fala em Lucas 12 para tomar cuidado com as avarezas. Maldade, ou seja, aquela pessoa que moralmente ela é má, ela quer o que é mal, ela mente, ela engana, ela gosta do pecado. Olha só, possuídos, ou seja, tomados de inveja, homicídio, contenda, dolo, ou seja, astúcia, malignidade, sendo difamadores. Essa palavra difamadores também era usada para aqueles que eram bisbilhoteiros. Sabe aquela pessoa que fica olhando assim para depois falar mal? É esse sujeito. Caluniadores, gente que fala mal e gosta disso. Aborrecidos de Deus, ou seja, inimigos de Deus. Insolentes, pessoas violentas. Soberbos, presunçosos, ou seja, eles se colocam por cima, eles acham que estão, né? Presunçosos, eles se acham, essa é a verdade. Inventores de males, ou seja, tem uma criatividade, uma inteligência, só que é para o mal. Olha agora, desobedientes aos pais. Um sinal, irmãos, da proximidade do fim é isso aqui. Desobediência aos pais. Toma cuidado, viu? Com a vida que você leva, se você é desobediente aos seus pais. Abra rapidinho, por favor, em 2 Timóteo capítulo 3. Essas listas do apóstolo Paulo são muito ilustrativas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Então Paulo está falando de quem é fora de Cristo. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, olha agora, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres que amigos de Deus, tendo forma, ou seja, aparência de piedade, negando-o entretanto poder. Aí Paulo diz, foge também destes. Foge. Mas antes disso, eu diria para você aqui no contexto de Romanos, que você não seja um. Veja como a família é muito atacada nessa sociedade em declínio, em depravação. Acabamos de ver o casamento atacado. E agora, de filhos desobedientes aos pais. Sabe do que isso é sinal? Falta de Deus no coração. Falta de Deus na vida. E filhos desobedientes aos pais também, porque os pais muitas vezes não sabem disciplinar, não disciplinam, não falam, não conversam. E se você usa um pouco mais de força, está ofendendo, está traumatizando a criança, etc. Veja como as coisas, elas são assim, direcionadas para que isso aqui aconteça. Desobedientes aos pais.
desobedientes aos pais, insensatos, ou seja, não seguem o caminho da sabedoria, pérfidos, são desleais, traidores. Gente que às vezes você pensa assim, eu posso confiar nele, não pode. Você te engana, trai. Sem afeição natural, sabe o que é isso? Sem afeto. Uma pessoa que não sabe ser carinhosa. Quando você vê alguém entrando numa creche, matando uma criança. Quando você vê um pai matando o seu próprio filho, tudo isso está acontecendo. Quando você vê essa frieza sem afeição natural, essa frieza sem afeto natural, uma pessoa que parece que não é humana, está cheio disso, irmãos, na sociedade. Bate, mata, sabe o que ele sente? Nada. Não é coisa de psicopata, não. A sociedade está ficando assim. Sem afeição natural, sem misericórdia. Conhecendo, diz Paulo, 32. Conhecendo eles a sentença de Deus. Veja, eles não são desavisados, não, coitado deles, não. Eles sabem, sim. Vamos parar com esse coitadismo exacerbado. Como se as pessoas fossem inocentes das coisas. Eles negaram Deus porque eles quiseram negar, porque eles fizeram um pecado. Olha só dizendo. E eles sabem a sentença de Deus, são passíveis de morte os que tais coisas praticam. O que eles fazem? Primeiro, eles praticam. E aprovam os que assim procedem. Eles batem palmas para quem faz. O mundo exalta a impiedade. O mundo exalta este quadro aqui. Amados irmãos, amor ou ira de Deus sobre nós? A ira de Deus não cairá sobre nós porque caiu sobre o Filho, quando nós temos fé no Senhor Jesus. Porque senão seria descarregada sobre nós. Mas Ele lançou sobre o Filho. Amor, não ira. Agora, se você está aqui, neste quadro, nessa lista, se você foi lendo e percebendo que está vivendo dessa forma, talvez não em todos os pontos, mas digamos assim, nesse quadro mundano, carnal, é inimigo de Deus e não amigo de Deus. Mas o Evangelho está estendendo a mão para que você se reconcilie com o Senhor. Para que saia desta vida antes que seja tarde demais. Sabedoria, não insensatez. Imitar o Mestre. Amados irmãos, num contexto como este aqui de Roma, aquela igreja seria luz. O exemplo é muito forte. Nós não podemos ser como o mundo. Nós não podemos aprovar aquilo que Deus está reprovando aqui nesse texto. Vocês devem ter visto como o exemplo é forte essa semana. Aquele jogador Cristiano Ronaldo, numa entrevista, eu nem sei direito o que era aquilo, mas ele estava ali com 2 garrafas de Coca na frente, que patrocina o torneio lá, a Copa. Ele tirou aquelas 2 garrafas, colocou de lado, pegou uma água, colocou assim na frente, disse água, parece. E a Coca realmente perdeu acho que 4 bilhões. Ele, nem sei se é certo ou errado isso, mas ele não queria que um refrigerante, porque eu sei que ele tem essa ênfase de uma vida saudável, etc. Ele não queria estar associado ali com refrigerante. Inclusive ele fala para o filho dele não beber refrigerante, não comer batata frita, etc. Um gesto rápido, um gesto assim simples até. Olha o tamanho da influência. Não é porque só ele, não. Por ser ele, o Cristiano Ronaldo, jogador muito famoso, etc. Mas é o poder daquilo que se faz. É o gesto, é a ação.
E quando eu vi isso, deste jogador, eu pensei, qual que tem sido a influência e o peso dos crentes nessa sociedade? Veja um gesto pequeno dele, eu sei que não é uma pessoa conhecida mundialmente, mas se nós, como cristãos, tivéssemos assim atitudes fortes, como a dele, num caso assim aleatório, irmão, seria bem diferente, não é? Se os filhos fossem obedientes aos pais e não desobedientes aos pais. Se nós tivéssemos contentamento em Deus, se nós tivéssemos mais amor, se nós tivéssemos mais o fruto do Espírito, nós teríamos uma luz mais forte neste mundo em trevas. É muito fácil se colocar deste lado da trincheira e condenar aqueles que estão do outro lado. Mas qual que é a minha participação positiva, a influência, digamos assim? Qual é a minha contribuição? Que evangelho eu tenho pregado? Ou será que eu estou aprovando os que assim procedem? Como diz aí o final do versículo 32. Que Deus seja exclusivo no nosso coração, não idolatria. Abandone os ídolos, como nós lemos em Tessalonicenses. Dignidade, não impureza. Amado irmão, você está unido a Cristo Jesus, é templo do Espírito Santo, teu corpo é santo. Vida santa, corpo santo, língua santa, pensamentos santos. Vai brilhar, o mundo vai sentir esse testemunho. Algo irá acontecer quando a igreja for não igual ao mundo, mas diferente do mundo. Obediência, não iniquidade. Você é uma nova pessoa em Cristo. De que lado você está? Conheça o Senhor. Não negue o conhecimento de Deus. O que se gloriar, glorie-se nisto, diz Jeremias, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, Jeremias 9. E o Senhor Jesus naquela oração ao Pai disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Faça essa oração hoje. Hoje é o dia de salvação. Diga, talvez de uma forma bem simples, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu não quero viver aqui essa lista. Senhor, eu não quero negar a tua glória. Pelo contrário, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero render graças ao Senhor. Que Deus nos ajude e nos livre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, que nós estávamos completamente perdidos, indignos, pecadores, no lamaçal, Senhor, do erro, da mentira, do pecado, da devassidão. O Senhor nos tirou de lá. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo. Te louvamos, ó Pai, pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Te louvamos, ó Pai, porque estamos na contramão do mundo. Te louvamos porque a Tua palavra é eterna. A Tua palavra é luz. Mas, ó Pai, quantos se encontram tão perdidos sem a salvação? Quantos que estão debaixo da Tua ira? Quantos que caíram na idolatria, na devassidão moral, famílias despedaçadas. Dá-nos graça, Senhor. Restaura. Faça uma obra, Senhor, nos nossos corações, na nossa vida. Ó Deus, livra-nos do mal. Livra-nos deste mundo. Livra-nos, Senhor, de pensamentos,
de ideias, de cogitações, de ensinos, que são contrários à Tua palavra, à Tua vontade, à Tua glória. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nós glorificamos o Teu nome. Nós Te damos graças. Nós caímos, Senhor, aos Teus pés. Nos prostramos diante do Senhor. Ó Deus, livra-nos de todo mal. Livra-nos do erro. Livra-nos da carne. E que o nosso testemunho, Senhor, nessa sociedade desenfreada, seja mais forte. Seja mais influente. Seja mais poderoso pelo Teu poder. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, que possamos pregar o Evangelho da graça. Nós que antes éramos cegos, mas agora vemos. Possamos também levar, ó Deus, a vida do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia de nós. Endireita os nossos caminhos na Tua presença. Muito obrigado porque hoje nós somos o povo do Senhor. O povo da aliança. O povo que Te ama. O povo que Te adora. O povo que Te serve. E nós Te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque nós somos alvos do Teu amor, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.